Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, casa de Moacir, casa de luz, de oração, de trabalho, em que aqui hoje nos dispomos a vir aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, à luz dessa doutrina tão maravilhosa que nos esclarece e auxilia a entender um pouco sobre essa nossa jornada. E hoje temos a grata satisfação de contar com o nosso querido irmão José Gomes, trabalhador da Federação Espírita Pernambucana, trazendo como tema para a nossa reflexão, libertação dos conteúdos negativos. Antes da nossa prece, para a nossa harmonização, um exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 125, Filhos e servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. João, capítulo 8, versículo 35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores, aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Que assim seja. Uma bela lição para a nossa reflexão. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos relaxar, virar a nossa chave e nos preparar para o que aqui será ministrado. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos mais uma vez por abrir as portas dessa casa de oração e de trabalho para todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que o que aqui será ministrado na noite de hoje possa nos servir como modelo e como inspiração para nos tornarmos espíritos melhores, pessoas melhores, trabalhadores melhores. Que possamos assim sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E agora passo a palavra a meu querido irmão José Gomes. Querido, pode ficar à vontade. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria sempre renovada vir à casa de Moacir. Nós que passamos às vezes o ano inteiro do litoral para o sertão, do sertão para o litoral, conversando um pouco, mas
Costumo dizer que tem aqueles cantinhos, aquelas casas, onde a gente volta para carregar as baterias, receber as boas energias e continuar andando por aí, conversando, não é? Essa casa, a casa de Moacir, é uma casa muito querida e que nós viemos aqui sempre com muita alegria, refletir um pouco acerca dos evangelhos de Jesus, tentar trazer, né, esses conteúdos para a vida da gente, para o dia a dia, né? Aquilo que a doutrina espírita nos fala, nos preceitua, para que a gente possa refletir um pouco mais. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, vai chegando aí final de ano e parece que a gente se agita um pouco, não é? É quando chega muitas vezes à cabeça da gente as velhas reflexões acerca do que fizemos, do que falta fazer, aquelas coisas que prometemos todos os anos que um dia iríamos realizar e entra ano, sai ano e continua do mesmo jeito. Refletimos muito e vamos caminhando assim, palmo a palmo. Mas quantas vezes, todos os dias, nos metemos a fazer uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, não é? Num fazer sem conta, num lidar sem conta. E muitas vezes não compreendemos muito bem por que fazemos tantas coisas o tempo inteiro e parece que dentro de nós há um vazio enorme que não se preenche com tanta coisa que a gente faz. O dia a dia, o mundo como anda, vai nos enchendo então de ansiedades. E é como se a gente tivesse tentando tapar aquele buraco que a ansiedade causa, o impreenchível, fazendo coisas o tempo inteiro. Será que a gente para pensar nas nossas ações e qual a importância dessa sequência de ações para a nossa caminhada, para o nosso percurso? Como as coisas então se encadeiam? Por que essa compulsão? É claro que as nossas realizações são consequências de como anda o pensamento da gente. Quando a gente pensa com ordem, a ação também se faz em ordem. Mas quando o pensamento é um atrás do outro, em desconexão, as ações também são igualmente assim. Não está na hora, então, de voltar o olhar para dentro da gente mesmo e se perguntar: o que anda pela minha cabeça? Que tipo de pensamento eu cultivo? O que a aprendizagem de hoje facilita o meu dia de amanhã? Quais são os pensamentos que propelem, então, para as minhas realizações? Às vezes, há tantas feridas em nós, tantas dificuldades, tantas coisas que não superamos, e a gente não quer nem pensar nisso, não é? Vai passando por cima. Mas sabemos que são exatamente aquelas coisas que a gente faz de conta que não vê, que interferem no nosso dia a dia. Quantas vezes o ódio que ainda trazemos dentro de nós dificulta as nossas aproximações? Quantas vezes os traumas, sei lá, da infância dificulta as nossas realizações, as nossas vivências, o nosso dia a dia.
E aí é preciso coragem bastante para voltar o olhar para dentro de si mesmo, porque enquanto a gente não penetra o que há de mais profundo em nós, tentando nos compreender, nos entender, nos aceitarmos dentro da nossa dificuldade, não é fazer de conta que não é teu. Não, a dificuldade é tua, o trauma é teu, a raiva é tua. Esse sentimento é meu. Mas ele me impede de ir adiante. E quando a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrar aquele conselho de sempre no final do dia, refletimos acerca da nossa caminhada. Será que prejudiquei alguém? Será que os atos todos desse meu dia contribuiu para a minha evolução pessoal? Quantos conflitos psicológicos ainda temos, identificáveis e não identificáveis? Por isso, então, que é necessário que nos encorajemos para analisar as nossas próprias fragilidades, os nossos porquês. Não é perder tempo sem método, porque muitas vezes o pensamento da gente é como aquela brincadeira de criança, entra por perna de pinto, não é assim? E sai por perna de pato. Ou eu estou dizendo coisa de gente bem velha aqui, não é? Vocês sabem o que eu estou dizendo? Não é? Um pensamento entra no outro, no outro, no outro, e não tem uma linha. Como é bom, muitas vezes, buscar alguém que nos oriente nesse percurso. O médico, o psicólogo, o padre, o pastor, o dirigente da casa espírita, o atendente fraterno. Gente que nos ajude, então, nessa reflexão, para que a gente possa, então, compreender quem verdadeiramente somos e, com coragem, destemidamente, fazer esse mergulho, essa introspecção, entendendo-se, compreendendo-se. Quantas vezes a insegurança que temos é fruto exatamente de não sabermos quem verdadeiramente somos. Parar para pensar, mas pensar com equilíbrio, me faz lembrar uma música bem antiga de um cantor bastante conhecido. Eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, mas era assim, é uma música meio apressada, dizia assim, não parar para pensar o tempo inteiro. Não posso parar, se paro eu penso, se penso eu choro. Não posso parar, se paro eu penso, se penso eu choro. Não posso parar, se paro eu penso eu choro. Você imagina? Refletir acerca da nossa caminhada. Ampliar, então, a lucidez da nossa consciência, da consciência de nós mesmos. E quando a gente faz essa viagem de maneira orientada, acaba descobrindo que dentro de nós já existe a solução para os nossos próprios males. Nós somos criaturas que fomos criados simples e ignorantes, mas já temos centenas de reencarnação. Centenas de reencarnações. Trazemos nessa as dificuldades que acumulamos nas encarnações anteriores, mas trazemos também as experiências adquiridas nessas mesmas encarnações. Muitas vezes os medos, os conflitos que trazemos, a nossa insegurança não nos permite perceber as potencialidades que já existem em nós. O Evangelho, a doutrina espírita, é um instrumento extraordinário, então, nesse sentido. É claro que a gente vive hoje num mundo de incertezas. Não é assim?
A gente acorda, a gente hoje abre os jornais, ninguém lê mais nem jornal, né? Aí no zup-zup, zap-zap, aí nas coisas, nas notícias todas, e a gente vê uma radiografia do mundo exposta. Mas quando a gente acorda no dia seguinte, tudo mudou, é outra coisa. O mundo muda numa velocidade extraordinária. Acompanhar essa mudança no dia a dia é uma tarefa hoje que não é fácil. A vida exige o tempo inteiro respostas da gente, posicionamentos da gente. Mas muda tanto que fica difícil, então, se antenar para essas respostas. Buscar, então, muitas vezes, responder com os nossos próprios conteúdos. Quantas instituições vocês já deram uma passadinha nos últimos dias pelo centro da cidade? Percebe como ela está? Quem passa hoje ali pela Rua Nova, Rua da Imperatriz, não é aquela efervescência toda, tudo abandonado. Mas vocês lembram que tinha empresas que existiam desde muito antes da gente e que a impressão que a gente tinha era que ele não ia acabar nunca? Não é assim? E elas não existem mais. Tudo muda e cada vez mais celeremente, e cada vez mais exige da gente adaptação para os novos dias, adaptação para as novas circunstâncias. Por isso é importante esse cuidado, urge esse cuidado de procurar saber quem verdadeiramente somos, por que estamos aqui, tomar posse do sentido de estar aqui, e que a nossa destinação depende daquilo que fizermos hoje. Mas para fazermos muito bem hoje, é preciso que Zé saiba quem verdadeiramente Zé é, para não perder tempo e corrigir as más inclinações, e são muitas, que ainda tem. Para que uma vez se compreendendo, se entendendo, tendo melhor clareza de si, possa ter olhos melhores para perceber o mundo, para perceber então as suas circunstâncias. O que é que tem na cabeça do Zé? O que é que tem na cabeça do Zé? Será que o Zé vai, na medida em que o olhar vai melhorando, na medida em que a compreensão vai melhorando, vai abandonando velhas coisas que já não servem mais? Ou será que Zé vai juntando na cabeça uma montanha de coisa que por atavismo vai juntando, que hoje já não serve para nada e que hoje já é lixo mental mesmo? E Zé não consegue largar certos vícios, certas atitudes, certos comportamentos, certas raivas, certas intolerâncias, certos modos de perceber o mundo que já não faz sentido dentro da compreensão que Zé tem hoje do mundo. Não é deixar por deixar, não é largar por largar, não é abandonar por abandonar, mas verificar se ainda há sentido em determinados pensamentos, em determinadas formas de agir. Libertar-se, então, de certas coisas que já não enriquecem mais o meu patrimônio pessoal, enquanto instrumento de mudança, enquanto instrumento de compreensão do mundo. Quantas vezes, então, nessa ansiedade de preencher esses vazios por não compreender a si mesmo,
O homem muitas vezes recorre à violência. Eu quero o que é meu e o que é do outro também, e quanto mais tem, mais quer, e quanto mais tem, mais quer, e nada preenche. Nada preenche. Nada saneia esse vazio. E essas motivações para ter cada vez mais, para suprir esse buraco infindo, se manifesta no comportamento social de maneira geral. Eu quero o que é meu, o que é do meu vizinho. Mas também, como chefe de um país, eu quero ampliar as minhas garras, eu quero que tenha o país vizinho, eu quero que o mundo inteiro tenha, e aí as grandes guerras, que mesmo com o discurso de paz, esconde o desejo de vender armas, aquelas armas que se vão fabricando, para quê? Para serem guardadas sem sentido? Não, para serem testadas. E ao mesmo tempo que fala de paz, fomenta a guerra. Mas por que se existe como comportamento social? Porque ainda existe no interior do próprio homem. Combater as más inclinações, pacificar o próprio coração, para que essa paz que haja em mim possa se espraiar para a minha família, para o meu bairro, para a minha cidade, para o mundo onde vivo. A mudança do mundo inteiro ou começa primeiro em mim, ou não começa de modo algum. As motivações de guerra que hoje o mundo tem, nasce das motivações belicosas que há ainda dentro de cada um de nós. É claro que o mundo vai despertando aos poucos para a paz, não é? Parece que não, mas vai. Certas coisas que há muito tempo pareciam irreconciliáveis, hoje, mesmo que com dificuldade, ciência e religião tentam caminhar juntos, não é? Tenta, se esforça. Há muito tempo atrás, em meio espírita se dizia assim: quando a psiquiatria descobrir a doutrina espírita, tudo vai mudar. Hoje o psiquiatra encaminha para o centro espírita, não é? Já abre as perspectivas, já abre o pensamento para perceber outra realidade. E a casa espírita está preparada para receber esse contingente? E a casa espírita ainda é aquela que acha que tudo é espírito? E a casa espírita já se percebeu que existe uma dimensão física no próprio homem? E que o homem tem uma dimensão material, psicológica, espiritual, e que é preciso ser respeitado nessas dimensões múltiplas. É preciso, então, preparação de todos nós. A ciência e a religião vai tentando se entrosar. A fé e a razão vai tentando dialogar entre si. É um diálogo difícil, um diálogo complicado. Mas hoje já se abre nessa perspectiva. Mas é preciso também que o homem busque a lucidez da própria consciência, compreender as suas motivações, aquilo que dinamiza os seus atos, aquilo que o mobiliza para agir, aquilo que o faz perceber se está construindo pontes
ou aprofundando abismos em relação a outra pessoa e em relação a si mesmo. A consciência de si, a consciência de suas relações com o mundo. Porque muitas vezes as pessoas falam de determinados propósitos, está lá nos estatutos, nas convenções, nos tratados que normatizam as relações. Ali, os propósitos os melhores possíveis, mas por debaixo do pano, o propósito é outro. Como, então, perceber o que se esconde por trás do que se revela? É tarefa fácil? Não é. Mas na medida em que a gente aprende a se analisar com sinceridade, e a gente aprende conosco mesmo, com a gente mesmo, fazer essa viagem de interiorização, passando pelos vales de cada um de nós, pelas montanhas de cada um de nós, pelas sombras de cada um de nós, pelos lamaçais que ainda há dentro de cada um de nós, não é uma tarefa fácil. Tudo se torna melhor quando você se aceita. E já não ora pedindo para Deus tirar as dificuldades da sua vida e sai assim. Não sai. Mas dizer: Senhor, estou tentando compreender-me, estou tentando entender-me, estou tentando chegar ao que há de mais profundo de mim mesmo, e sei que as coisas mais que ainda cometo é fruto do meu entendimento, do entendimento que tenho de mim. Dá-me, Senhor, então, a alegria, a coragem, o bom ânimo, e que os bons amigos espirituais possam me conduzir nessa viagem dentro de mim mesmo, para que eu tenha mais lucidez, para que eu possa alargar os meus horizontes, enxergar-me e enxergar também o outro. Permite, Senhor, que eu possa avaliar meus hábitos. Ó Senhor, me ajuda a perceber corretamente em que faixa estagia as minhas vibrações, o meu pensamento. Será que quando eu tenho diferenças com alguém, será que eu ainda não oro assim? Ah, Senhor, afasta fulano da minha vida, como eu me livro dele? Em vez de dizer: Senhor, como entendê-lo melhor? Me ajuda a compreender-me como ser a caminho da luz, e que eu possa compreendê-lo na sua dificuldade, igualmente como um ser a caminho da luz. E uma vez compreendendo-me, eu possa avançar no caminho da minha destinação, que é ser um homem de bem. Ainda não sou, falta muito e muito. Mas é preciso que eu me compreenda nessa perspectiva. É preciso que eu me enquadre naquela perspectiva de Jesus, de que nenhuma das ovelhas do rebanho do seu Pai se perderá, inclusive eu. Não sou uma boa ovelha. Eu sei que não sou. Mas é preciso que eu não perca essa perspectiva de mim mesmo. Quantas coisas ainda há dentro de mim, quantas coisas a realizar,
e que eu culpo os outros por não conseguir fazê-los. Como eu lido então com os meus impedimentos? Será que eu ainda sou aquela pessoa de quando a dificuldade surge, eu começo a culpar os outros, cruzo os braços e fico esperando que o milagre aconteça e que os espíritos venham resolver o meu problema? Será? Só quem não faz isso é tu. Será que em vez de dizer, Senhor, tira esse problema, eu disse, Senhor, para o meu avanço pessoal, para o meu crescimento pessoal, o que é que esse problema está querendo me dizer? Que tipo de reflexão eu tenho que fazer acerca dele? Por que eu caí nesse buraco? Que reflexões, que pensamentos que resultaram nas minhas atitudes e que a partir disso eu sou o Zé que hoje sou. Permite que eu possa então compreender-me, que com a dificuldade de hoje eu possa alcançar níveis melhores de compreensão acerca de mim mesmo e acerca do mundo em que eu vivo. Permite-me, Senhor, compreender a minha estrada, o meu percurso, o que estou fazendo aqui, no que resultará os meus atos, porque às vezes nós pensamos estar fazendo as melhores ações do mundo. E por falta de entendimento, acabamos atrasando o nosso próprio percurso. Colocando-nos muitas vezes num grau de conhecimento, num grau de perfeição que ainda não temos. Temos soberba e não conhecimento verdadeiro. Nessa perspectiva, eu lembro da passagem de Jesus entre nós, que, sabendo então da sua volta aos braços do Pai, teria que deixar continuadores, aqueles que levariam o seu evangelho de amor adiante. Imagino também então Jesus olhando ao redor, aqueles mais próximos, e dizendo, é com eles que eu vou deixar a missão. Mas eram perfeitos os apóstolos e os discípulos de Jesus? Não era. Era cada um mais defeituoso que o outro. Ah, Senhor, naqueles últimos instantes, como dizes que vai chegar, nós estaremos bem pertinho. Quantos estavam? Nenhum. Sumiu tudinho. Mas foram eles os continuadores. Nós vamos levando o Evangelho de Jesus, sendo parte do próprio progresso, sendo contribuintes da criação de Deus, como somos, do jeito que somos, com os defeitos que temos, mas com o patrimônio que não reconhecemos e que verdadeiramente temos, auferidos nas várias encarnações que já tivemos. Tenha então a coragem de olhar sinceramente para você, não para se castigar. Ai, eu não presto mesmo. Meu Deus, eu não saio do lugar. Tudo acontece comigo, tudo é coisa ruim. Lá no capítulo 14 da Gênese, Kardec diz que quando a gente cultiva esse tipo de pensamento negativo,
É como se criasse no entorno de nós uma casca fluídica que nem a ação do passe consegue penetrar e nos ajudar. Capítulo 14 da Gênesis. É preciso que a gente mude o pensamento, se acredite como ser a caminho da luz. Aceite as dificuldades, crendo que não estarão conosco para sempre. E aí, quando isso muda de dentro para fora, tudo muda. As ações fluídicas do passe, das emanações dos benfeitores espirituais, chegam mais facilmente até nós. E nessa reflexão, avançar então para outros níveis de compreensão da vida, ascender a outros níveis de discernimento, de poder lidar com o dia a dia e tirar dali as melhores conclusões. Porque muitas vezes, quando privilegiamos aqueles pensamentos que não são bons, aquelas atitudes terríveis que ainda temos, aquele lixo mental que a gente considera nosso tesouro, é como se um véu cobrisse então a realidade e não nos permitisse percebê-la como é. Tenta então arrancar essa névoa dos teus olhos a partir da compreensão de ti mesmo e das tuas circunstâncias. O filósofo Almeida y Garcés dizia: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, eu sei como ajo. Eu sei, na medida em que as circunstâncias exigem de mim, como eu respondo. Mas como eu não me conheço inteiramente, podem dar uma pisada no meu pé, e aí eu responder de uma maneira inteiramente diferente. Meu Deus, por que eu fiz assim? Quem verdadeiramente sou, só as circunstâncias me mostram. Por isso a necessidade de compreender-me, de me livrar de velhos padrões, que os meus erros de ontem acelerem o meu desejo de compreender mais, que jogue aquilo no lixo e seja impulsionado para compreender melhor, para que possa agir coerentemente de acordo com as solicitações advindas das circunstâncias. É fácil? Não é. Mudar é bem difícil. As aquisições filosóficas a partir do raciocínio, as aquisições científicas, são duras? São, mas são muito mais fáceis de serem conquistadas do que as mudanças de si mesmo, do que a evolução moral. Repito, não é mudar por mudar, mas encontrar razões para mudar, que determinadas posturas já não nos servem mais, já não faz com que os nossos passos possam caminhar mais celeremente. Mas aqueles atavismos são como bolas de ferro aos nossos pés, que temos que arrastar o tempo inteiro. É meu defeito, querido. Pau que nasce torto, morre torto e não tem jeito. Aprendi com mamãe assim. Então, essa coragem de mudar aquilo que já não faz mais sentido. Quando vivemos, não percebemos então a sucessão das coisas em nossa vida. Às vezes, a gente para pensar da dificuldade ou da facilidade em que a gente se encontra hoje.
E a gente tenta, como rebobinando, é uma palavra bem velha isso, né? Nem existe mais, existe? Não tem mais. Rebobinar, estou lembrando de filme, não é? Que coisa mais velha, não é? Mas assim, fazer essa volta, esse retrospecto do porquê somos assim hoje, ligando fato a fato. É claro que alguma coisa nos escapa. Nós não temos assim esse conhecimento perfeito de todos os passos. É meio assim como falam os psicanalistas, às vezes, quando alguém diz assim, a gente chega e diz assim: ah, eu tive um sonho ontem bastante interessante. E alguém diz assim: me conta o sonho. E aí você empolgadamente vai contar o sonho. E quem te disse que aquilo que você conta foi exatamente aquilo que aconteceu? Às vezes, ficam faltando pedaços, ficam faltando brechas. E para a história não parecer esquisita, a mente da gente vai fabricando, fazendo uma reelaboração daquilo que a gente passou. Então, quando a gente rememora hoje, há coisas que verdadeiramente aconteceram e há coisas que a imaginação completa. É claro que na tribuna a gente não pode falar da gente mesmo, mas como estou em casa, eu sou de uma cidadezinha, hoje não é mais uma cidadezinha não, é uma cidadezona chamada Timbaúba, lá na zona da mata. E eu lembro que na universidade, eu contava certas histórias que tinham acontecido comigo, e olha que na minha cabeça tinha acontecido mesmo. E há muitos anos atrás, eu recebo o convite do diretor da minha antiga escola, porque a escola estava aniversariando uma idade lá bem alta. E aí, eu fiquei todo feliz, porque ia reencontrar. Foi uma turma memorável. E eu me enchi de alegria. Vou encontrar fulano, ciclano. A minha cabeça dizia o nome de todo mundo. E eu me lembrava deles, naquilo que eles eram. Foi uma das maiores decepções da minha vida. Aliás, duas. Quando nós nos encontramos, as pessoas não eram mais as mesmas. Eu preferia ter guardado a memória velha. Não eram mais as mesmas. Não eram. E depois, certas histórias, pelo menos duas que eu contei como vividas por mim, não eram minhas. Foram histórias de outras pessoas que foram tão importantes e foi tão significativa que eu coloquei no meu patrimônio pessoal e saí contando como se fosse minha. Meu Deus, menti a vida inteira. Não era minha. Era uma elaboração secundária para tapar um buraco, um vazio de certas coisas que eu precisava justificar. E encontrei o verdadeiro vivente da história. Nunca mais contei para ninguém. Então a gente está o tempo inteiro preencher esses vazios da vida da gente numa ansiedade sem conta e que se manifesta nas mínimas coisas. Como é importante então esse livrar-se dos velhos padrões? Não é fácil. Livrar-se dos velhos padrões, livrar-se inclusive das coisas. Muitas vezes até, nessa ânsia de suprir esse buraco ansioso, a gente sai comprando tudo que aparece pela frente, não é? Sai comprando. Ah, que calça bonita! E sai botando no guarda-roupa. Ah, que camisa bonita! Num dia desses a gente vai fazer uma limpeza no guarda-roupa. Comprou 5 calças do mesmo jeito, 5 camisas do mesmo jeito. Meu Deus! Pensei que só tivesse essa. Mas quantas vezes, nesse não nos conhecermos,
não entender esses vazios, vai chegando o final do ano e banco que é sabido vai dizendo para a gente que a gente tem crédito. Não é assim? E vai mandando uns cartõezinhos que a gente vai interpretando como se fosse dinheiro que a gente tem. Tenta te compreender as tuas vertentes ansiosas, porque você lá para novembro vai para o comércio, compra tudo que não pode, e em janeiro, quando as faturas começarem a chegar, corre para o Moacir, para que os espíritos digam como você tirar os tormentos da sua vida, porque a sua vida não está dando certo, tem olho grande da vizinha. Quem somos nós? Percebermos-nos então nessa sucessão de experiência, nos entendermos num crescendo gradual, compreendendo-nos em ascensão, sabedores que Deus tem um projeto para nós, que nós somos parte desse projeto e que eu estou aqui para fazer melhor o que não fiz bem ontem, porque Jesus disse que a casa do Pai há várias moradas e que eu preciso me tornar cada vez melhor para ir galgando moradas melhores da casa do Pai e crescer tanto, jogando fora o meu lixo mental, que um dia possa dizer como Jesus: eu e o Pai somos um. Renovando-nos cada dia, porque um dia chegaremos sim a essa instância. E quando lá chegarmos, Deus, na sua infinita misericórdia, diz: olha, há irmãos ainda no meio do caminho, não liberto dos atavismos, não liberto das culpas, não libertos das derrotas da vida, não liberto dos sofrimentos, não liberto dos ódios. Volta à terra num discurso renovador para libertar consciências. Ser, então, modelo e guia da humanidade como Jesus foi. E quanto mais a gente avança em consciência, pegamos até 15 para... E quanto mais ascendemos em consciência, vamos compreendendo os planos de Deus para a gente. Vai se entendendo como co-criadores. Vai se entendendo que nessa oficina de paz que o mundo é, nós somos parte dela. E que ela tem que começar em nós. Que as nossas frustrações, as nossas inferioridades, os sentimentos que nos engessam, precisam então sair das nossas mentes. Para que outros conteúdos adentrem. Eu já contei aqui, há algum tempo atrás, vale então para quem não ouviu, acerca de um concurso de fotografias, acho, do Jornal do Comércio, se não me engano, dos anos 70. E o fotógrafo registrou, então, a casa de uma senhora. Sabe quando a gente diz assim,
eu vou guardar isso porque um dia posso precisar. E a gente vai guardando botão, pedaço de linha, pedaço de cordão, vai enchendo as gavetas, porque pode precisar um dia. É uma atitude física que é bem retrato da nossa atitude mental, juntar essas coisas. Mas essa senhora era um exemplo bem visível do quanto se junta de coisa inservível no pressuposto de que um dia vai precisar. Sabe aquelas casas que tem porta de 2 rolos, rolo de cima e rolo de baixo? Ela começou juntando em casa palitinho de fósforo, botões, aquelas coisas. E se eu comprar uma blusa dessa cor, e aí, né, nem comprou ainda, e faltar um botão, pode. E ela começou a ir pela rua e a catar coisa. É claro que o nível de compreensão, aí já é o outro, já é meio patológico. E começou a juntar as gavetas, os móveis, o meio da casa, de maneira que as coisas juntas já chegou à metade do rolo da porta, ou seja, para entrar, tinha uma escada do lado de fora para entrar em casa e andava com coisa na casa até a metade. Vez por outra, você encontra nas novelas policiais aí na televisão, não é? Abre a casa de alguém, tem coisa. Você imagina, aquele retrato físico era o retrato da cabeça dela, do pensamento, das motivações. É claro que ela nunca utilizou aquilo que ela juntou a vida inteira, na perspectiva de um dia servir. Volta agora o olhar para dentro de ti mesmo. Que coisas você traz em si que impede que você tenha um pouco mais de coragem para dar um passo? Que coisas existem em você que impede com que você se aproxime do teu irmão, da tua mãe, do teu pai? Que sentimentos ainda existem em você e que foi coisa lá de bem distante da tua caminhada, que por aquela situação mudou o teu olhar para que você visse a vida? Quantas vezes amamos muito alguém, amor mesmo assim, sabe? Aquele amor, onde se diz assim, fulano ou fulana é a minha vida. Num dia desses, alguma coisa acontece e você se decepciona com a pessoa. E em vez de refletir acerca da caminhada, acerca do percurso, acerca do desacerto e seguir em frente, você fica com medo de amar de novo, para não passar pelas mesmas coisas. Ou se encontra alguém, começa a tentar ver no outro se ele não tem os defeitos todos que o outro tinha. Cada pessoa é uma pessoa. Cada ser é uma experiência nova. Não permite, então, que esses velhos conteúdos possam atrapalhar a tua caminhada. Hoje, a doutrina espírita nos dá uma compreensão do homem. Enquanto a ciência, de maneira geral, nos vê a partir dessa existência, a doutrina espírita nos dá uma compreensão de nós mesmos, dentre dessa visão de não juntar mais coisas que não faz sentido, porque ela leva em consideração
aquilo que nos precede nessa existência. Se o meu pensamento se amarra em torno de determinada coisa que não permite ir adiante, essa situação, se não temos consciência de que aconteceu nessa, com toda certeza pode ter acontecido noutra existência. Os medos que hoje trago, as apreensões que hoje trago, as ansiedades que hoje trago, as dificuldades que ainda hoje trago para caminhar, não são tão somente dessa existência. São também herança de tantas encarnações que vivi. Preciso então entender-me, pacificar o meu coração, o que é uma coisa muito difícil. Às vezes vivemos em guerra conosco mesmo. Muitas vezes até descobrimos um conteúdo novo, algo que nos leva adiante, e que se introjetássemos aquele conhecimento, tudo mudaria. Mas aquele pedaço velho que existe dentro da gente briga o conteúdo velho com o conteúdo novo. Fica difícil aceitar. E aí os conflitos pessoais aumentam. Sem contar ainda, aliás, e contando exatamente com esse novo aspecto, de que a doutrina espírita ainda nos fala do olhar mediúnico, não é? De repente, a doutrina espírita nos mostra o depoimento de todos aqueles espíritos que, presos a atavismos, que presos ao passado que não passou, acabaram não crescendo tanto na encarnação quanto poderiam ter crescido. E uma vez voltando ao mundo espiritual, analisando melhor o seu percurso, observando melhor a sua estrada, meu Deus, como poderia ter ascendido mais se tivesse seguido os conselhos de Jesus e amado ao próximo como a mim mesmo, em ter me reconciliado com o inimigo enquanto estava a caminho. Se tivesse feito ou tentado fazer certas coisas que já estavam ao meu alcance. Então a doutrina espírita, que poderíamos chamar de a psicologia espírita, nos dá essa visão mais ampla do homem. Essa visão mais complexa do homem. Uma visão que a ciência não alcança. E ela nos recomenda o hábito da meditação. É extraordinário o voltar-se para dentro de si, não para sofrer mais, mas para acompanhar-se, melhorar a respiração, compreendendo-se a si mesmo. Meditação não é sentar para remoer, isso é outra coisa, mas empreender sim essa viagem para dentro de si mesmo. E enquanto você caminha para dentro de si mesmo, você vai preenchendo então esses vazios, não é assim? Esses vazios. Porque agiu dessa ou daquela forma. E quando você se harmoniza, vai aprendendo também a harmonizar-se
com o universo. E quando alguém chega perto de você, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de desejo de vingança, você já passou por aquilo, já compreendeu onde isso leva. E em vez de colocar lenha na fogueira, você vai com tranquilidade não dizer para a pessoa como deve andar, o que deve fazer para dar certo, mas refletir com ela, pensar com ela, caminhar com ela, para que ela mesma se descubra naquele instante e que naquele momento crie então o desejo e a vontade de continuar se conhecendo por um impulso e um chamado pessoal, não pelo constrangimento de alguém, vá por aí que dá certo, mas um chamado da própria consciência. Então, nesse nível inferior de nós mesmos, dos nossos atavismos, estão as nossas sombras. E é preciso que, na medida em que conheçamos, vamos transformando então essas sombras em luz. Então, a psicologia espírita cuida então desse homem integral. Esse homem que tem uma história, que tem um passado, não esse dessa existência, de outras encarnações, que tem um presente, e quantas vezes o passado não passa e se presentifica o tempo inteiro e dá um trabalho daquele jeito. Mas também nos ajuda a refletir acerca do devir, da existência futura, a compreender que viver pode ser um processo libertador, a partir da libertação da própria consciência. A meditação, como recomenda a doutrina espírita, nos dá então um instrumento seguro, onde o pensamento da gente já não anda de um canto para outro, fortuitamente, ao sabor do vento, mas ordenadamente. E aí, refletir no quem é, tendo como instrumento a doutrina espírita, já me permite fazer com passos mais seguros. E aí perceber as coisas que ainda trago em mim, sem me assustar comigo mesmo, às vezes é inevitável, e eu me assusto. Mas a doutrina espírita me chama para os trilhos de novo. E já não tenho medo de mim mesmo. Saber que aquilo que trago no meu patrimônio pessoal, que já não condiz comigo, e como a história é muito antiga, eu não posso acessar isso de uma maneira contínua e sempre. Eu vou acessando cada vez que a circunstância me permite. Deixei o coração de vocês mais triste? Vocês têm certeza? Tem medo? Pronto. Porque às vezes a gente recebe a tarefa de falar de certas coisas, mas o centro espírita, seja qual for o assunto, é para renovar as nossas forças. Não é? É. E não para a gente voltar para casa cabisbaixo. Olha aquele Zé, meu Deus do céu, levou algumas histórias. Então, que a reflexão de hoje sirva, então, para a gente erguer a cabeça,
compreender-se quem é com mais cuidado, respeitando-se, amando-se e seguindo em frente. Que Deus ampare, fortaleça, ilumine e dê a todos vocês o bom ânimo que vocês precisam para tocar a vida para frente. Paz em Jesus.